Olá, meu nome é Cláudia França, sou artista visual e me expresso por meio de objetos e instalações. Também sou docente e pesquisadora. Atualmente, eu trabalho na Universidade Federal do Espírito Santo, UFES, em Vitória. Atuo na graduação, dentro da sub-área de desenho e na pós-graduação como professora permanente, orientando pesquisas em poéticas visuais. Meu projeto de pesquisa lida com as dinâmicas temporais no processo de criação. Meu horizonte metodológico é a poética. As ocorrências anteriores à finalização de um trabalho artístico são percebidos pela poética como fenômenos. Na investigação sobre a sua conduta criadora, a artista ou artista se depara com elementos reincidentes, informações e situações que promovem descontinuidades. Os procedimentos técnicos, as surpresas e atuações do acaso exigem variadas escolhas e ações, revelando também o grau de atenção da artista ou do artista para com o fazer de um trabalho específico. Tais considerações questionam o senso comum de que o processo de criação se assenta sem problemas sobre uma linha estável de tempo. Um desenho temporal que favorece uma narrativa linear e causal dos fatos. O título da minha comunicação é Entre Reinstalações, o resíduo da desmontagem como forma de vida. Esta comunicação apresenta o processo de criação de uma instalação. Trança, realizada na Galeria Espaço Piloto da UNB em Brasília, em 2019. Tal processo remonta à instalação de Horizontes, realizada em 2017 na Estação Cultural do Mosteiro Zen Budista Morro da Vargem, em Ibiraçu, Estado do Espírito Santo. Trança buscou ser a reinstalação de Horizontes e parte deste texto discute a possibilidade de se realizar uma reinstalação. Em que medida é possível resguardar o projeto original de uma montagem? Torna-se complexo afirmar uma reinstalação como reapresentação invariável do projeto inicial, pois a depender do contexto e da intencionalidade ou do artista, pode ocorrer, a reinstalação ela pode ocorrer ou não, ou pode acontecer outro trabalho, ser uma outra coisa. Há sempre um fator mutante entre as reapresentações, nem que sejam as transformações dos próprios sujeitos que a concebem, que a aguardam, que a montam e que remontam também e que a revisitam. Muito do que se faz no campo da reexibição de uma instalação transita na fronteira dos significados intrínsecos do projeto que necessitam ser preservados e as variáveis apresentadas na vivência da nova ocasião da exibição. Entre a realização de Horizontes e de Trança, um intervalo de 2 anos, ocorreu a desmontagem de Horizontes. Eu enfatizo aqui a desmontagem de Horizontes por ter sido o espaço-tempo precioso que abarcou, por um lado, a reorganização dos materiais e o esvaziamento do espaço expositivo propriamente dito. E, por outro lado, o esvanecimento da forma, ou seja, houve o surgimento de uma precária forma de vida. Trata-se de fragmentos de articulações de madeira, grafismos colocados aleatoriamente em uma parede vazia e que consubstanciaram um desenho efêmero e residual, mas muito potente enquanto composição. A potência deste resíduo gráfico, que eu chamo de uma forma de vida, foi tal que ressurgiu inadvertidamente na montagem de Trança, a partir de elementos específicos do espaço em Brasília que exigiram uma carga alta de improvisação. Alguns conceitos de autores foram mencionados neste texto,
como A Ideia de Presentidade, por Robert Morris, A Heterotopia, por Michel Foucault, e o espaço expositivo convertido em ateliê durante a desmontagem, o que remeteu ao conceito de máquina desejante, de Deleuze e Guattari. A seguir, eu lhes mostro algumas imagens dos trabalhos em análise. Aqui estão algumas imagens do trabalho Horizontes. Sua ideia parte da relação dinâmica estabelecida do interior do edifício com o seu entorno, por meio da presença de grandes panos de vidro com esquadrias em madeira. A composição tornou-se um grande volume aberto, com alguns poliedros, permitindo que a interação do espectador se desse pelo exercício tátil visual de encaixe das angulosidades com as montanhas ao longe, bem como a percepção do grande volume gráfico em si, cuja trama se adensava nos dias de sol intenso. Essa trama, formada por horizontes, unia-se a uma trama já existente, fornecida pelas esquadrias de madeira. Embora Horizontes tenha sido pensado especificamente para ocupar a estação cultural do mosteiro zen budista Morro da Vargem, ela pode ser considerada como site adjusted, pela flexibilidade de cada uma das linhas articuladas, o que permite variações em seu desenho em função de um novo lugar que ocupe. A desmontagem de uma instalação é o encontro marcado com o vazio. Embora se saiba de antemão o que ali acontece, o acaso urde sua trama e o ateliê continua a acontecer. Ao desmontar horizontes, uma amiga e eu deslocamos blocos de fragmentos de cada grupo gráfico para depois desfazê-los integralmente. A cada bloco, fui encostando na parede do fundo da estação cultural. O primeiro fragmento encostado foi uma ação sem intenção artística, apenas para afastar as ripas do espaço de fluxo. No entanto, a segunda ida à parede foi diferente, pois logo percebi que o que tinha em mãos poderia compor com um grupo que já estava apoiado na parede. E assim, sucessivamente, foi se formando um desenho a partir do que era desmanchado na composição principal. Se Horizontes fazia o seu embate com a paisagem longínqua, graças à transparência dos vidros, o desenho sem título nasceu de uma tectônica simples, linhas encostadas no anteparo, sem volumetria, uma ao lado da outra, onde os vazios eram brancos, como numa folha de caderno. O embate das linhas se deu como o embate das coisas encostadas, que sabemos são votadas ao instável, ao provisório e talvez à queda. Aqui estão imagens de trança, instalação realizada com filetes de madeira reaproveitada, parafusos e porcas, construindo um desenho tridimensional e extensível no espaço. Diferentemente de horizontes, o conhecimento do espaço se deu por meio de planta baixa e imagens. No entanto, ao chegar no lugar, percebi que uma parede de gesso fechava o lugar para a antiga integração do plano de vidro ao espaço expositivo, o que estava representado na planta baixa. O equívoco sobredeterminou a reorganização do desenho de horizontes, com o qual pude manter apenas a familiaridade matérica e algumas proximidades formais dos grafismos. Aproveitei a parede branca que dá para o externo do espaço
onde geralmente ficam o nome da exposição e o nome da artista, para ali fazer outro tipo de desenho, acompanhando a bidimensionalidade da parede, uma espécie de reaparição de desenho sem título. Bem, esse foi então o final da minha apresentação. Muito obrigada pela atenção de vocês.